Olá, bem-vindos à nossa live Breathwork para TDAH e TEA. A gente vai falar bastante coisa, vamos dar várias dicas aqui com a Ione sobre como fazer para reduzir. Ela acabou de chegar aqui, vou começar a nossa live. Olá, Bem-vinda, Juliana! querida! Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem. Estamos aí. Ai, que bom! Seja muito bem-vinda! Acho que tem bastante gente que vai se beneficiar muito com nossa live aqui hoje, né? É verdade, é verdade. A neurodivergência está cada vez sendo mais diagnosticada, né? Tanto É, pelos diagnósticos que vêm aparecendo mesmo cientificamente, é. quanto pelo nosso mundo moderno, né? Então, eu, pelo menos, quase todo mundo que eu conheço convive com algum neurodivergente, seja na família, no trabalho, de alguma forma. É um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, amada. Eu vou então me apresentar aqui que essa live vai acabar ficando acessível, né, nos nossos Instagrams aí. Aí de repente eu vou me apresento então para depois te disponibilizar para você se apresentar. Pode ser? Claro, Então, eu sou a Juliana Cristina Balbo, sou mentora, né, baseada em neurociência da respiração, psicologia positiva e virtuologia, e também sou analista judiciária, mãe atípica, né, do Lucas, que teve um AVC, por um AVC durante a gestação, e acabou tendo as mesmas consequências de um TDAH. Então, ele teve todas as características de um TDAH em razão do lugar onde foi feita a lesão, né? Então, a gente vai falar bastante coisa e no meio disso eu falo um pouco mais, né? E gostaria que você se apresentasse, Ione, por favor. tá certo. Então, eu sou Ione Fonseca, eu tenho, então, o mesmo propósito, né, Ju, de trabalhar com neurociência da respiração e fiz uma transição de carreira de uma executiva do mundo corporativo durante 30 anos porque eu entendi que a respiração permeia tudo na vida, todas as nossas questões, e que muita coisa a gente pode curar, inclusive, apenas respirando corretamente. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu conheço os clientes, os pacientes que chegam até mim na mentoria, mais eu vejo a importância da gente respirar correto, mais eu vejo o quanto a gente negligencia, né? O que eu costumo dizer, assim, hoje se fala tanto em IA, e a gente tem uma II, que é a nossa inteligência inata, né? Então, se a gente souber Perfeito. usar essa inteligência, assim, o que melhora é absurdo, né? Foi o que aconteceu comigo, depois de 30 anos à beira de um burnout, e descobri a respiração consciente, a respiração profunda, lenta, ritmada, conectada, coerente. E a minha vida mudou assim. Eu falo que não dá água para o vinho, mas do vinho para a água ficou aquela coisa Aham, que vai adorei. bem, né? Que vai bem, que é tranquilo, que você consegue não ser reativa à toa. E aí, nessa minha caminhada, eu comecei a, né, dentro das mentorias mesmo, começou a aparecer todo tipo de pessoa com todo tipo de questão. Então, desde executivos estressados, como eu era, né, com síndrome do pânico e outras coisas, inclusive TDAH também, crianças, adolescentes, autistas, pessoas com bipolaridade. Então, quanto mais me deparo com alguma questão e vou pesquisar mais, por exemplo, esse mês eu mentorei uma turma de idosos e uma delas se queixava de começar a ter perda de audição e Olha também. desequilíbrio. Ah, E tem tudo desequilibrando a ver com respirar. Quando eu fui tudo, pesquisar, tem tudo a ver com respirar correto, porque é o tudo. labirinto, é o nosso equilíbrio, né? Tudo tem a ver com o simpático e o parasimpático. Então, assim, é uma riqueza. Essa neurociência é uma riqueza, e quanto mais a gente estuda, mais a gente, né, fica assim maravilhado com o que a gente pode fazer. Então, isso é muito importante e eu gostei muito do seu convite da gente falar sobre os neurodivergentes, principalmente
as pessoas com TEA e TDAH, porque é muito comum hoje em dia e está todo mundo precisando saber lidar com isso melhor, né? Com certeza, né, Ione? E assim, como eu mencionei, meu filho tem TDAH, né? Decorrente ou não, não sei, né? Ninguém sabe dizer exatamente se é só em razão da lesão cerebral ou se ele teria de qualquer forma, né? Mas o fato é que ele tem as mesmas características. Aí até eu separei algumas coisas aqui para a gente esclarecer, deixar o pessoal esclarecido o que seria, né, um TDAH e quais as características, tanto do TDAH quanto do TEA, para a gente Sim. falar sobre isso e fazer essa relação, né, do breathwork. Então, assim, TDAH não é nem preguiça, nem falta de inteligência, muito menos falta de limite, né? Muitas vezes é confundido até com falta de educação. Eu muitas vezes fui chamada na escola, inclusive, para reclamarem das características de um TDAH, sendo que eu já mandei todos os laudos requerendo professora auxiliar e ficam reclamando das características do TDAH. É Tem até engraçado, nas reuniões desconhecimento. eu falo, não, nas reuniões eu só falto falar, nossa, parece até que tem TDAH, né? Essa é a questão, né? As pessoas não conhecem, elas desconhecem as características, os sintomas, né? Como são essas pessoas. E a É, gente tem para isso, né, Ju? Acho que a gente tem um é, papel muito grande aí de tentar esclarecer melhor, né? sim. E aí, ó, o que é então o TDAH, né? Dificuldade de regular a atenção, impulsividade, hiperatividade mental e dificuldade de controle executivo. Então, assim, juntando isso, né, a pessoa tem que necessariamente, para ter uma maior qualidade de vida, para se socializar e tudo mais, ter uma autorregulação emocional por meio do breathwork, que é a ferramenta mais automática, né, Ione, que a gente conhece. Eu E falo, mais meu Deus, assim, simples, mais mais simples, acessível, né? sim. E você vê aí o TDAH, ó, tipo, mente acelerada, busca de estímulo, tudo estimula, né? Intensidade emocional, sente com muita profundidade, e o potencial criativo, que é maravilhoso, que se autorregulado, meu Deus, o TDAH tem, eu estava lendo, né? Eu fiz vários cursos sobre TDAH, aquela. Fugiu o nome dela agora, a médica, mas ela, daquela Mentes Inquietas, né? Ela até fala que a parte direita do cérebro do TDAH, ele é mais potencializado do que uma pessoa normal. Então, assim, a capacidade de criatividade de um TDAH é amplificada, entendeu? Em comparação ao outro, porque o lado direito dele é muito destacado. E por isso ele fica tão agitado, porque o lado direito é dessa criatividade, da expansividade, né? Já o TEA, hipersensibilidade, hipervigilância, excesso de estímulos, né? Ansiedade, dificuldade de autorregulação e crises emocionais por cansaço constante. Olha só, né? É muita coisa. E a gente não tem noção como é o cérebro dessas pessoas, né, Ju? Assim, lembra daquele artigo do Steven Park, que é aquele médico americano, que fala, né, que 90% das crianças que chegam com diagnóstico de TDAH não tem problema neurológico, nem comportamental, nem psicológico. Elas apenas respiram pela boca. Perfeito. Imagina. Imagina, 90%. Então, ele trata a maioria quase, né, absoluta das crianças que chegam diagnosticadas com TDAH apenas com exercícios respiratórios, reensinando essas crianças a respirar pelo nariz. Então, você vê, assim, se você diagnostica uma criança, já rotula e começa a dar remédio, olha isso, onde é que a gente vai chegar? É, Né? Aqui está. Tem uma querida aqui, a Selma, da Educação Integrativa, ela está falando, infelizmente, os gestores e professores não estão preparados para acolher crianças e jovens com não estão. TDAH. É muito difícil mesmo. E, Imagina, num país rico já é difícil. Imagina que com é, todas as dificuldades dentro da área da educação que a gente tem, né? Não, e mesmo em escolas particulares, assim, ó, com laudo, sabe, determinando que haja o professor auxiliar, ficam tratando como se fosse falta de educação, sabe, meio que dando bronca na mãe. Esses dias eu falei, olha, eu quero essa gravação. Eles gravaram a reunião, eu falei, eu quero essa gravação, né? Eu falei assim, em vez de fazer prova Sim, contra,
fizeram prova a meu favor, porque eles estavam reclamando das características do TDAH, né? Mas enfim, assim. E aí, como a gente estava falando, né, Ione, tem os exercícios respiratórios, gente, ele consegue ativar o sistema parasimpático, que é deixar essa autorregulação aí emocional, menos reatividade, né? Uma calma maior, reduz o cortisol, melhora o foco, clareza mental, equilibre as emoções, melhore o sono, aumenta a autorregulação. Nessa semana mesmo eu fiz um encontro da mentoria, foi sobre insônia e como o breathwork também vê isso por conta dessa história de respirar pela boca, né? Aham. Também. Então, assim, é drástico, né? O negócio que muda, tanto com as práticas do breathwork quanto a respiração nasal, né, Ione? Com certeza. E assim, eu tenho um mentorado ele já tem 50 anos, ele é um alto executivo da área de segurança cibernética, então assim, é uma área já muito estressante. E ele tem TDAH e foi diagnosticado agora, assim, né, com essa idade. Só que o diretor dele não acredita. Acha que ele é uma pessoa que não consegue simplesmente se concentrar para fazer o que ele precisa fazer. Só que, por outro lado, ele produz muito. Por isso que você estava falando, porque eles são mais criativos. Sim, Só que ele sofre horrores. Porque para ele, ler um relatório de 200 páginas é uma tortura. sim. Então, assim, é tão difícil isso, e ele já está comigo, já tem mais, a minha mentoria tem 2 meses, ele já está comigo há 4 meses, e está complicado, porque ele não consegue ele não consegue nem colocar na rotina dele os exercícios que a gente dá normalmente, né? Sim. E por outro lado, eu tive um adolescente com TEA, um amor, assim, com 16, comecei com 16 anos, foram 4 meses que eu fiquei com ele, e ele tinha uma certa agressividade, tanto na família quanto na escola, porque ele sofria bullying pelo jeito dele, né? E é um menino muito grande, alto e forte, então ele batia nos colegas porque ele sofria bullying, era muito É o que complicado acontece com meu filho. para a mãe. Pois é. E aí ele assim, ele respondeu tão fácil, sabe? Ele respondeu tão bem, ele arrumou um trabalho, hoje ele tem um trabalho, já tem 2 anos que ele está nesse trabalho, está feliz, está juntando o dinheirinho dele, já tem 18 anos agora, então assim, a gente vê, né, que é possível, a gente consegue com o nosso trabalho trazer um conforto para essas pessoas, trazer uma qualidade de vida melhor. E falando em Tejo, eu quero mostrar um livro. Eu conheci o Rafael Lovato no lançamento do meu livro lá em Porto Alegre, e ele é assim, ó, o homem que calcula sentimentos. Ai, Tá? que legal. É Rafael Lovato. O Aham. Rafael Lovato, ele é procurador do Banco Central. Olha que Tá? interessante. Ele já tem hoje 50 e poucos anos e ele foi diagnosticado muito depois dos 40. E Aham. ele descreve aqui com o cérebro de um autista o sofrimento que é. E foi quando Imagina. eu entendi o que acontece com o cérebro de um autista. Então, quantas vezes as pessoas acham, como você falou, que é um menino birrento, que é mal criado, que é mimado, e simplesmente eles têm uma obsessão pelas coisas que incomodam, que atrapalha o comportamento. Sim, Né? E quando ele fala assim, é tão bonitinho, esse homem que calcula sentimentos, até o amor dele, até os relacionamentos são calculados, senão ele não consegue conviver. sim, Sabe? Ele tem critérios que ele elenca para as pessoas com as quais ele convive, para falar se é amigo, se é mais que amigo, se é só um conhecido, se é um amor. Então, assim, ele já está no segundo casamento, e assim, ele descreve tudo assim de uma forma. Comprem esse livro, porque qualquer pessoa que convive com um autista, ah, quero ler sim. é tão gostoso de ler, e ao mesmo tempo você fala, meu Deus, como que pode? A gente não consegue, a gente não está dentro dessa cabeça, a gente não sabe o que passa, e é muito pior do que a gente imagina. Com Sabe? Ele fala certeza. que ele tem como se ele tivesse um monstro dentro dele. Porque muitas vezes ele custou a ter um diagnóstico e a conseguir psicólogos, psiquiatras que resolvessem essa história do monstro dentro dele.
Porque sim. muitas vezes ele simplesmente reagia, ele não conseguia, ele falava, tem um incrível Hulk que sai de Aham, mim e eu detono tudo e eu é, sou né, o cara que sai por pior da história. E eu não sou é por assim, eu não quero isso. ser assim. É, é justamente pela hipervigilância, né? A hipersensorial. Aí, se ele não tiver com o sistema nervoso regulado, isso fica mais aguçado ainda, né? Então, assim, para uma Exatamente. pessoa que não tem nada, né? Não é diagnosticada com nada, já é difícil se ela tiver na simpaticotomia ali com o sistema nervoso simpático ativado. Imagina para uma Aham, pessoa que já tem um sistema nervoso mais ativado, né? De hipersensibilidade, ela já vai estar ali no pavio curtíssimo, né? Qualquer coisinha vai explodir, né? Então, assim, como é importante a gente fazer. Eu até vou trazer aqui, trouxe alguns exemplos, né, lúdicos para fazer com criança, né? Eu falo que eu gosto muito de falar também com as mães atípicas, porque a gente falando para adultos, eu falo assim, é maravilhoso a gente falar para todo mundo, mas eu falo que as crianças dependem muito da autorregulação da mãe também, né? E a mãe saber passar para as crianças uma forma lúdica de fazer, porque TDAH não adianta querer sentar em flor de lótus, né? Como fazer não uma posição de adianta. lótus ali para fazer Não uma sofrer. respiração, gente. Não dá. Tem que fazer de forma mais lúdica, né? Essas respirações. Então, eu queria, assim, só fazer até um alerta, né? Porque as nossas respirações que a gente, né, vai passar aqui também, quais são os benefícios, né? É mais foco, mais clareza, menos ansiedade e agitação, melhor sono e descanso, controle da impulsividade, consciência corporal, autorregulação emocional, redução de sobrecarga e mais presença e conexão. Gente, com o exercício de breathwork, a gente oxigena, vem mais 40% de fluxo sanguíneo no lobo frontal. Isso quer dizer 40% mais clareza mental, mais foco, mais tranquilidade, né? Então, é muito benefício, né? Claro que o TDAH, eu acredito que com o TEA também aconteça isso, a gente tem que evitar hiperventilação, tanto a evitar a respiração bucal, qualquer pessoa tem que evitar a respiração bucal, né? Mas principalmente a hiperventilação, tipo aquelas respirações que respira rápido, né? Que a gente tem práticas para chegar em automeditação, né? Em consciência alterada, mas essas não devem ser feitas porque tem TDAH, porque ativa o simpático ainda mais, né? Retenções longas também não é indicado, práticas catárticas, né? Que é essas respirações para chegar numa meditação, ou alguma hipnoterapia que deixa a pessoa muito fora, né? Isso também pode desencadear aí algumas crises. Exercícios muito estimulantes, né? Mas tudo que estimula muito rápido, né, não é adequado para quem tem TDAH. Agora, eu prefiro práticas suaves, mais lúdicas, curtas, né, mais seguras, principalmente para crianças, e adequadas ali à idade e à criança. Aí você é o homem que calcula sentimentos. Perfeito, você colocou o nome ali, né? Me Ótimo. pediram. Aham. Para quem estiver assistindo depois e não conseguir ver o livro indicado pela Ione, chama-se O Homem que Calcula Sentimentos, do Rafael Lovato. E então os exercícios lúdicos, né, que eu vou indicar aqui, Ione, eu separei até 6 respirações aqui, tanto para as crianças quanto para as mães, né? Para as crianças, o que eu uso muito é a respiração da abelha. O que seria essa respiração? A gente inspira 2 vezes pelo nariz e na hora de soltar, a gente solta com a boca fechada, né? Exalando o máximo de tempo possível, fazendo barulho de né? Então a gente vai fazer assim, ó. Até acabar. E como que eu faço isso com o Lucas? Eu faço as 2 abelhinhas voando. Então, assim, eu fico voando com ele, andando com as asas abertas, né? Eu e ele, para ver qual abelhinha vai voar mais longe, entendeu? Dessa forma, ele faz. Uma outra coisa que eu faço é indo de casa até a escola, fazendo isso e falando, vamos ver até onde a abelhinha vai voar, né? Aqui com o carro andando. Uma outra dica também é o trenzinho da respiração coerente, que eu chamo assim. Como que é isso, né?
Tipo, dá 4 passos inspirando, 4 passos expirando, tudo pelo nariz, né? Aí é tudo pelo nariz. Tentar ao máximo a gente fazer pelo nariz. A única que eu indico fazer pela boca é o soprar a bolinha de sabão. Por quê? O soprar a bolinha de sabão, para que a bolinha não estoure, tem que soprar bem devagarinho, né? Então você pega ali o negocinho e sopra a bolinha de sabão para soltar bem devagarinho e tenta fazer com que a bolha fique grandona para durar bastante essa. Porque se ele parar e soprar de novo, a bolinha vai e volta, né? Então tem que ser uma exalação bem longa. Uma outra coisa também é pôr uma bolinha de ping-pong em cima da mesa e ficar soprando, né? Mas fazer uma combinação de soprar bem longo, né? Para que vá bem longe, a exalação seja mais extensa, né? Porque é ela que nos faz entrar em parasimpático. E a última ali para a criança é o ursinho na barriga, para a gente fazer uma respiração mais diafragmática. Como que é isso? Deita a criança e põe o ursinho sentado, né, na barriga ali, e faz ele respirar, ver se o ursinho vai levantar e vai abaixar, né? Então, assim, para tentar ao máximo respirar pela barriga, que é a respiração diafragmática, que também nos traz mais para o parasimpático, que é esse relaxamento maior, porque vai mexer ali com o nervo vago, né? Então, essas técnicas eu indico demais, né? E aí só que o que eu falo também é aquela história. Tudo isso não vai adiantar se a mãe não tiver regulada. Então, assim, antes de tentar regular o filho, a gente tem que se autorregular, né? Então, assim, a nossa respiração, tom de voz, tensão, nossa presença vai ser diretamente, né, acarretar uma agitação maior ou menor da criança, né? Só a gente que é mãe atípica sabe o quão difícil isso é, né? Quão difícil é. Eu, por mais exercício que eu faço, por mais protocolo que eu faço, tem dia que a coisa está pegando, né? Então, assim, ele já até dá risada, porque quando eu vejo que eu vou explodir, eu começo já a fazer a respiração da abelha, né? Ele já começa a imitar, né? Aí já começa, né? Ele já começa a imitar para ver se dá. Então, assim, a dica que eu dou para as mães, se autorregule antes, né? Faz essa, inspirando até 4 pelo nariz e expirando até 4, até 6 pelo nariz, tá? Antes de falar qualquer coisa com ele. Ou faz o suspiro fisiológico, inspirando 2 vezes, soltando de uma vez só pela boca, por pelo menos aí 15 vezes. Né? Só isso aí você vai se autorregular e não vai gritar com ele, não vai, né, perder a consciência e vai conseguir fazer com que ele se regule, porque criança não tem como se autorregular, né, Ione? Quem tem que autorregular eles se autorregulam pela nossa autorregulação. É muito importante que a gente faça junto, né? Porque isso é importante para a nossa saúde física, mental e emocional também. Sim, Nós não, por exemplo, os pais das crianças neurodivergentes, eles não vão só curar as crianças, eles vão curar a si mesmos, fazendo com o certeza. exercício junto, né? Estando ali naquela convivência. Eu não sei como você faz, eu não imagino como é, mas deve ser muito gostoso fazer junto com o filho, É, né? Porque é, dependendo de como você chega e aborda, a receptividade é grande. A criança aprende muito rápido, é. né? E Mas, gosta e entende qual é a reação que o organismo tem. É muito é. legal. Mas sabe que quem tem TDAH, tipo, meu filho é bem difícil de eu conseguir convencê-lo de fazer. Ele só faz eu fazendo essas brincadeiras. Se eu falar assim, vamos respirar, ele, não, depois, sabe? Assim, não, depois, né? Então, assim, não é fácil, sabe, Ione? Não é fácil, não é uma coisa fácil. E uma coisa que eu digo sempre, assim, as pessoas falam assim, não, mas, né, o meu não tem jeito, ele tem que tomar um remédio. Eu falo, gente, mas não é uma coisa ou outra, né? Claro que tem casos em que a respiração sim dá conta, mas não é porque você está tomando remédio que você não tenha também, né, que a possibilidade de usar a respiração para tomar menos remédio, né? É claro.
Então, assim, e a respiração, como a Ione falou, nos autorregula. Nossa, a minha. Gente, eu assim, bem-vinda, Lara, querida amiga também. É, a nossa respiração nos autorregula ao ponto de eu nunca mais ter tido espasmo esofágico. Eu tinha, né, embora a minha crise de depressão, de ansiedade já não tivesse mais, né, como eu tinha antes lá de conhecer psicologia positiva, virtologia, mas depois do breathwork é que eu nunca mais tive espasmo esofágico. Então, assim, era só eu ficar um pouquinho nervosa, eu começava a ter espasmo esofágico. Falei, olha, aí comecei a fazer o protocolo lá, né, certinho que a gente faz, nunca mais eu tive. Nunca mais. Então, assim, nossa, a paciência para o meu filho, né, para lidar com o caos que é ser mãe atípica, sem rede de apoio familiar, né, e divorciada, cara, é assim, ó, é gigantesco. Então, quando a gente vê, a respiração para mim foi assim, ó, uma chave de ouro, sabe? Claro que eu uso as outras ferramentas, mas a respiração, eu falo assim, ó, é a ferramenta mais imediata, né, para conseguir fazer isso. Eu digo, a gente não consegue fazer neuroplasticidade com outras terapias se a gente não tiver com uma autorregulação emocional mais alinhada, senão demora muito, né, para a gente conseguir fazer essa neuroplasticidade. Agora, se você fizer uma respiração, já colocar a pessoa no parasimpático, ela vai estar muito mais apta a fazer essa a neuroplasticidade maior. Porque a neuroplasticidade, se você tiver ali só no tronco cerebral e límbico, que é o modo luto-fuga, dificilmente vai ter sinapses aqui no lobo frontal. Vai ter 40% menos fluxo sanguíneo no lobo frontal. Né? Então, olha a diferença gigantesca de uma terapia com respiração e sem respiração, né? Então é fantástico, né, Ione? A gente aqui é suspeita, mas Mas é isso, porque a gente vai aprofundando, né? É assim, o que eu gosto de levar para as pessoas a gente tem que sair daquele conceito que respiração é oxigenação de célula. Não é só isso. A respiração, dependendo de como você respira, você regula e melhora ou piora a sua memória, sua capacidade cognitiva, todo a sua fisiologia, não só na parte neurológica, e assim, e áreas tão sensíveis como o hipocampo, que é onde ataca, por exemplo, os idosos no Alzheimer. Né? sim, O primeiro ataque é no hipocampo, e a respiração vai regular aquilo. Porque uma respiração bem feita, ela vai oxigenar corretamente tudo, vai limpar as inflamações do corpo, do cérebro, e vai regular seu corpo. É uma autorregulação mesmo, física, mental e emocional. Então, eu falo, não é só neurológica, é fisiológica também, isso é muito importante. Quando a gente respira corretamente, o nosso corpo funciona otimizado. Não vai total. E com menos energia, né? É comer, otimizado mesmo, ele vai em alta potencialidade com menos gasto energético, né? vai sobrecarregar uma área ou outra. Né? Então, assim, o tanto que é importante, como o James Nestor coloca no livro dele, né? No livro Respire, ele fala, você pode ter a melhor dieta, você pode fazer exercício físico todos os dias, se você não respirar corretamente, você nunca vai ter 100% de saúde. Então, Com certeza. é básico, É, né? E a é gente não como, sabe mesmo. como o Felipe fala, né? Tipo assim, o que, que é o mais básico na nossa vida? A gente pode até ficar sem água por 2 dias. Agora, sem respirar, prende a respiração aí por 5 minutos, né? Você É. morre, né? Não, nem consegue, na verdade. O corpo E a não te gente não deixa, tem essa né? noção, Ju. A gente não tem noção, porque a gente acha que o respirar é o automático, e não é. É Imagina. Oi, desculpa. não, eu falo, quando a gente descobre que a gente pode regular a respiração e sair do automático, é que a gente sabe a beleza que é, né? O estar na presença, o estar focado, o conseguir fazer as coisas com uma tranquilidade, uma serenidade, um foco e uma clareza que a gente não tem quando não respira direito. Então a gente começa a enxergar o tanto que é maravilhoso simplesmente o saber respirar, o colocar na nossa rotina
trazer para o nosso dia a dia um respirar consciente. Isso é muito bom e assim, eu nunca vou parar com essa vida, eu vou, sabe, martelar isso na cabeça Não, das pessoas o tempo com todo. certeza. A gente vira a chata da respiração, né? Porque é uma coisa que salva vidas, né? Salva vida. Eu falo assim, se os terapeutas que mexem com suicidas soubessem do poder do suspiro fisiológico, gente, o suspiro fisiológico, você fazer o suspiro fisiológico é simplesmente inspirar 2 vezes, soltar pela boca, por 15 vezes você tira a pessoa daquela crise de querer se matar. Isso é uma loucura isso, ninguém Parece saber, mágica. né? É. Isso é o que eu falo, assim, como que ninguém sabe dessas coisas, né? Como que Indústria ninguém sabe? farmacêutica não deixa, né? Eu estava na pandemia já com 30 anos de trabalho, né? Muito trabalho sempre nas empresas, com arritmia cardíaca, com pressão alta, que oscilava muito. Um dos médicos falou: você é uma forte candidata a um AVC, sabe? E eu falei: e agora? E eu não quero ficar dependente de remédios o resto da minha vida, eu quero me curar. Foi quando eu comecei a estudar, né? Eu sou bióloga, eu já fui cientista e eu gosto de estudar. Eu falei, eu quero alguma coisa que não me crie dependência. Né? Quando eu descobri a respiração, em 2 meses eu não tinha mais nada no coração, eu não tinha mais nada de pressão, Não, normalizou em 2 meses. Eu não, falei, meu Deus, como que é ninguém sabe fantástico. disso? É Ah, fantástico. Ninguém eu acredita, preciso. né? Assim, ó, a pessoa não acredita que em 5 minutos ela baixa a pressão dela. Em 5 minutos, Exatamente. respirando coerentemente, gente. 5 minutos. É assim, ó, você salva. Tem uma mentorada minha, né, que é psicóloga em hospital psiquiátrico. E aí ela, assim, na noite anterior, eu tinha passado para ela alguns exercícios respiratórios. Aí no outro dia de manhã tava uma mensagem dela: Ju, você me ajudou a salvar uma menina. Ela chegou, diz que uns 20 e poucos anos, assim, com crise de pânico bem grave, né? Achando que estava morrendo e tal, o namorado carregando ela no colo, né? E botou ela sentada assim, já com arritmia, tudo. Ela foi, enquanto os médicos e enfermeiros foram pegando as coisas para botar coisa na veia dela, ela falou assim: não, vamos fazer um suspiro fisiológico, não sei o quê. Antes de colocarem na veia dela, ela já estava sentada falando normalmente, saiu caminhando sem tomar nada. Então, assim, sabe, é uma coisa de louco, assim, a gente não saber disso, né, cara? É um horror, assim, eu falo que é um crime, né, para a humanidade a gente não saber disso. A gente sabe, a gente nasce respirando, mas não sabe respirar, né? Nossa, Então, e o mundo moderno está dificultando muito, né? Além da gente ter as contaminações no ar, na água, nos alimentos, a gente tem esse estímulo de tela agora, que é uma loucura, né? E as é, crianças, cada vez mais cedo, elas estão pegando nas telas. Então, é, o cérebro começa a acompanhar aquele estímulo e a respiração também. Então, sim, os pais têm que tomar muito cuidado com essa história de celular, de tablet, sabe? Porque sim. quanto mais a respiração, a informação é rápida, mais a respiração acompanha e detona todo o organismo. Não, e Acaba com o a questão funcionamento. da dopamina, né? Tipo, a dopamina barata. Com dopamina barata, começa a achar tudo que tem que ser tudo rápido, né? E detalhe, né? A questão de estar ali, ó, de repente, certamente já está também com a respiração bucal, que acelera ainda mais o sistema nervoso, né? Deixa a pessoa ali no simpático, que acelera a arritmia. E como a Ione estava mencionando, a gente respirar de forma coerente aumenta a variabilidade da frequência cardíaca que a gente fala. O que é isso? É aquele pico de vai para cima e para baixo, né? O batimento cardíaco é mais lento. E com isso Imagina um ele fica. eletrocardiograma, né? O É isso. eletrocardiograma da maioria das pessoas é assim. Só É, que ele tem que ele ser fica lindo, parecendo harmônico. uma onda. É, E aí a gente tendo essa maior variabilidade da frequência cardíaca, reduz drasticamente a possibilidade da gente sofrer AVC e derrame cerebral, né? Ter um ataque cardíaco. Então, é fantástico. Gente, teve uma outra mentorada minha que a reclamação dela quando ela chegou era que ela estava perdendo memória, né? Ela tem uns 70 e poucos anos, estava perdendo memória, não estava
conseguindo ter foco. E ela é uma professora maravilhosa, a mulher é fantástica, assim, tem tudo quanto é estudo, e ela estuda muitas questões de legislações, né? E aí, cara, ela começou a fazer certinho o protocolo de 4 em 4 horas. Ela me mandou assim, até emocionada. Ela falou assim: Ju, eu não tenho. Ai, detalhe, ela tinha cãibra constantemente. Eu não tenho mais cãibra, eu não Olha, perco mais, não me dá mais branco, sabe? O relatório que eu tô há meses querendo fazer, eu fiz em uma manhã. Então, assim, ó, eu até arrepio até agora, assim, porque foi emocionante eu ler o relato dela, isso, né? E eu isso. falei, é inimaginável assim a quantidade de benefícios que a gente tem ao fazer esses protocolos, né? E ter essa consciência de como é importante respirarmos pelo nariz, né? É muita gente até fala os exercícios, né? Geralmente, não, na hora de soltar, solta pela boca. Não, gente, não solta pela boca, solta pelo nariz. Direto, né? Direto. Principalmente na educação física, né? Aham, Nas academias. Eu também, as pessoas ficam impressionadas. Como assim eu não vou soltar pela boca? Não é. aham, Aqui o Márcio está falando uma coisa bem bacana, que respirar no presente é viver em estado de meditação. E não é? é isso, porque é a presença que traz tudo. Sim. E a percepção de tudo, a gente começa a se conhecer melhor, conhecer o nosso corpo, E onde é tem que está incomodando, não só emocionalmente, mas fisicamente. Então, a sim. respiração traz isso, essa consciência corporal, essa consciência emocional. Nossa, é maravilhoso. Não, e eu falo assim, ó, até a questão de as outras pessoas não conseguirem te manipular. Porque eu falo assim, claro que eu acho que tem uma coisa mais complexa, né? Para a gente conseguir se reconhecer, reconhecer o próprio valor e tudo mais. A mamãe tá dando aula aqui, tá, meu amor? E chegou o assunto. Ai, que lindo! Ei, amor, ó, só fala um oi aqui que a mamãe tá dando aula, a gente já vou lá, tá? E aí, vai lá, a mamãe não pode falar agora. E aí, filha, a mamãe tá dando aula. Oi. Ai, meu Deus, tá com saudade do papai. A gente senta aqui pra mamãe, ó, a gente termina aqui a live e vai fazendo, ó. Senta aqui com a mamãe e a gente já conversa. Aí, a mãe tem dessas coisas, né, gente? E aí, o que eu estava mencionando, né, a questão da falta de memória, eu percebo que também, sabe, principalmente no climatério, né, eu estou no climatério. Quem está em menopausa, gente, tem aquela névoa mental horrorosa. Até para isso serve, né? Porque, filha, assim a mamãe não consegue conversar. Ó, então vai Eu assim, falo por Ó, vídeo, que assim. beleza, fazer live assim, gente, ó, que delícia. Oh, que delícia, né? Mas quando eu comecei a palestrar, eu ficava muito impressionada vendo palestrantes que eu conheço mencionar muitos autores, mencionar datas, e eu falava, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. E Aham. é tão simples quando a gente começa, né, a respirar direito e a entender que a memória e o foco e tudo que vem na cabeça depende só do seu ritmo respiratório. Então, assim, E a- pronto, resolvido o problema, sabe? sim, e a calma, ó, filho, deixa a mamãe aqui, senão vai atrapalhar, tá, amor? Por favor. E aí a calma também é até de você ter a autorregulação para entrar numa palestra, né? Tipo, o nervoso que Exatamente. bate antes de uma palestra, antes de uma apresentação, de uma reunião, gente. 90 segundos de respiração coerente antes de uma reunião causa mais clareza mental, decisões assertivas, né? Eu falo assim, respirar reduz risco psicossocial nas empresas, porque assim, Uhum. você respirar de forma coerente reduz a irritabilidade e reduzindo a irritabilidade tem menos assédio moral, a pessoa não vai estourar por qualquer motivo, né? As relações vão estar mais tranquilas, vão estar as decisões mais acertadas, né? O foco vai ser maior, a produtividade maior. Então, assim, o pessoal aí que tem empresa, né, para NR1, agora que vai entrar em vigência agora terça-feira, inclusive, Uhum. né, é tudo de bom.
Então, É. filho, por favor, amor, a mamãe não consegue assim. Coisa. Aí assim a gente vai, né? E assim, só um momentinho, filho, por favor. Vou dedicar o meu desenho pra tá bom. E aí? Tá, depois. E assim vai, ó, né? A gente tem que se virar nos 30, né? Eu falo assim, uma mãe atípica, eu vou te contar, a gente acaba criando um outro mundo à parte, né? Só que ao mesmo tempo, eu falo que a respiração, cara, até isso traz, porque eu tava assim, por mais amor que a gente tenha pelo filho, né? É bem exaustivo, né? Nessa questão de você ter. Se uma criança você tem que falar 10 vezes, uma criança típica, principalmente com TDAH, você tem que falar milhões de vezes, né? A mesma coisa. Então, assim, se a gente não tiver autorregulada, cara, a vida vira inferno, tanto para a mãe quanto para o filho, Você vai né? acabar descontando nele, né? E não pode. É E complicado. só pioras, né, para os dois, a vida dos dois vira um inferno, né? Então é realmente fantástico a gente conseguir respirar, ter essa tranquilidade de respirar, amor, não dá, amor. Mas enfim, assim, né, tem essas coisas, ó, tem que ficar dando Tem. conta do pequeno, só muita respiração, né? Até às vezes eu brinco, né? Falo assim, olha, haja respiração e virtudes desenvolvidas, né? No dia a dia, mas É, eu falo, sem elas, então a gente enlouquece. Tanto que assim, eu entrei em depressão, né? Eu fiquei um bom tempo em depressão, porque realmente a exaustão é tanta que a gente exaure, chega um momento que a gente exaure. Aí por isso que causa burnout, causa um monte de situações, né? Crise de ansiedade, pânico. Se a pessoa não se autorregular, não tem condição. Ó, por favor, filho, senta aí que a mamãe não tem condição de fazer eu acho assim. que as pessoas basta ter essa consciência, né, de que existe uma solução, de que é possível, de que é uma coisa que não é inacessível, que não tem efeito colateral, que não é difícil. Então, assim, procurar a gente, né, Ju? A gente está aqui para isso, ou profissionais da nossa área também, porque Sim, é tão efetivo, gente, é tão efetivo fazer protocolos respiratórios para regular mesmo o cérebro, né? Para regular o cérebro e fazer as pessoas se centrarem mais, principalmente os neurodivergentes, né? sim. E é muito impressionante os resultados, por exemplo, na questão da raiva. Eu acabei de mentorar uma equipe, uma turma de 5 pessoas. E entre elas, tá certo que é uma amostragem pequena, são 5 pessoas só. Mas caiu a raiva em 2 meses em 78%. Cai demais. 78%. Você Cai imagina? mesmo. Aham. Criatividade em 70%. Então, se você Sim. pensa nisso, que você, né, manter ali um protocolo respiratório, trazer para a rotina mesmo, sem atrapalhar o seu dia a dia, incorporar aquilo, como você faz uma musculação, como você faz qualquer exercício ou qualquer coisa que você queira colocar na sua rotina para ser mais feliz. É ser mais feliz mesmo. É, E dar é ser mais resultado. feliz. É, 70% menos depressão que eu consegui com essa turma, tristeza, porque já eram pessoas mais velhas, que vieram reclamando muito de tristeza. 70% de diminuição de tristeza em 2 meses, né? Você com fala, meu certeza. Deus, que É isso? assim, ó, não tem gente como fazer, por isso que eu falo, não tem como. Terapia hoje em dia, que não tem protocolo de respiração, demora séculos se conseguir. Por quê? Não tem como um corpo pensar de forma positiva se ele estiver na simpaticotomia, se ela tiver com o sistema nervoso dela desequilibrado. Por quê? O corpo é muito inteligente, ele vai. Se você estiver ali no modo luta ou fuga, o que ele vai fazer? Ele vai fazer você pensar em catastrofização. Porque se você tá ali precisando de um perigo, ele está sentindo ali coração acelerado, respirando rápido, né? Ele vai falar assim: não, você não pode pensar positivamente, good vibe, você tem que correr, minha filha, o leão tá aqui pegando você, né? Então, assim, não fica ali
pensando em good vibe, né? Ele vai pensar. Agora, se você tiver uma respiração mais longa, coerente, né? De forma concatenada, durante o dia, você tem essas pausas. E por que tem protocolo, gente? Apenas 5 minutos de respiração coerente, ela dura o benefício por 4 horas. 4 horas em razão de apenas 5 minutos. É assim, parece milagroso e né, é uma dádiva de Deus que nos deu para a gente usar e a gente não está sabendo usar. Então, assim, você fazer esses protocolos, você consegue ter essa tranquilidade, essa clareza mental, né, não vai entrar em picos eu falo, você vê, esses dados que você pegou, eu não sei em quanto tempo você pegou, eu tenho certeza que em uma semana já estava acontecendo isso. Se as pessoas fazem o protocolo certinho, gente, em uma semana já muda a tua vida. Já começa a mudar tudo. Muda a vida. Quando eu percebi que o meu pavio, que estava assim, ó, ficou desse tamanho, sabe? Era assim, ó. Bom, tanto que as pessoas, assim, com que eu convivo mais, eu percebia, assim, tipo, olhava, nossa, né? Até uma pessoa que usava de manipulação constante, né? E eu tinha reatividade bem forte. Sabe quando você vê que a pessoa toma até um choque, assim, tipo, não vai mais reagir, né? As minhas cutucadas. Tipo, você começa a não ficar mais reativa conforme as pessoas estão esperando que você fique, né? Você consegue ter uma tranquilidade emocional maior, mesmo o filho chamando o tempo todo. Ô, Ju, mas eu acho assim, que a gente já deu o nosso recado. Sim, sim, A gente falou, e quem quiser saber mais é só procurar por nós. Né? Eu tenho experiências já com crianças com autismo e eu gosto de trabalhar. Eu não sei, eu sou de Belo Horizonte, então eu já trabalhei mais, eu trabalho com eles no presencial. Né? Mas a gente pode tentar um online também, né? Junto com os pais, que os pais também façam juntos. Então, assim, a gente está à disposição porque existe uma melhora significativa, existe uma melhora notável, né? Que a gente consegue ver, assim, um menino que não conseguia se dar bem na escola, conseguir estar no emprego há 2 meses, há 2 anos, e não ter criado problema com seus colegas de trabalho, isso para mim foi uma vitória muito grande. Maravilhoso. Então, assim, é muito legal a gente ver isso e esses crianças, essas pessoas neurodivergentes, elas não têm um problema. Elas têm que aprender a lidar com o mundo e o mundo também aprender a lidar com elas. São apenas diferenças, né, Ione? Eu falo assim, se a gente olhasse as pessoas pelo que elas têm de potencial, como eu estava falando, tipo, os TDAHs, eles têm a criatividade muito mais aguçada. Então, assim, se olharmos as pessoas pelas que têm de bom, né, pelas suas potencialidades e não pelas que elas não têm, a gente não teria atipicidade. Seríamos apenas pessoas diferentes. E que somos, né? Que somos, não somos iguais. Eu descobri também que o meu filho é neurodivergente e eu não sabia, só que por outro lado, por altas habilidades. Uhum. É um jovem que cognitivamente ele é super hiper, mas o emocional é complicado. Sim. A coisa do estar isolado, da sociabilização. Então, quando eu vi que comecei a estudar isso tudo, eu falei, gente, ele é um neurodivergente. Então, isso está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Muito mais. E a gente tem que adaptar o mundo a eles também, não é só o contrário. É a mesma coisa que um cadeirante, um PCD. Né? A gente tem que adaptar a cidade para eles viverem bem. Eles não têm um problema. Né? O mundo tem que se adaptar a eles e a gente está aqui para ajudar nisso. A mesma coisa, né? Como eu sempre faço esse exemplo mesmo, né? Tipo, um cadeirante, por exemplo. É um absurdo, tanto que graças a Deus já está mudando isso, colocar uma rampinha para o cadeirante subir distante de onde todo mundo sobe. Não, gente, vamos fazer uma rampa que todo mundo passe por aquilo lá. Então, assim, se ninguém pode, se uma pessoa não pode passar, que todas não passem por aquele ambiente. Eu sou apaixonada pelos elefantes, porque eles jamais deixam um elefante para trás. Jamais. Se um elefante não consegue ultrapassar aquele rio, todos os outros, toda a manada volta porque aquele um ficou para trás.
Então, assim, se a gente quer uma humanidade mais humana, né, a gente tem que olhar para isso, né? Obrigada, Selma nos agradecendo aqui. Sim, Querida. e A da Paty mesma forma, perguntando também se está gravando, vai estar tá tá, gravado, Paty. vai ficar disponibilizado nos nossos Instagrams aí depois. E eu queria também fazer a chamada, né, para minha mentoria. Eu tenho uma mentoria online e em grupo, de encontros quinzenais. Ela tem e eu dou 70% off aí no valor dela para as mães atípicas ou para as pessoas atípicas, né? É só colocar o cupom ATÍPICAS, que tem 70% de desconto na mentoria. E qualquer dúvida, por favor, me chame ali no privado, né? Vai ser um prazer imenso. E para quem esteve aqui na nossa live, por favor, me mande também. Eu fiz um folder bem legal com essas dicas todas que a gente falou por aqui. E mando para vocês também esse folder, tá? Só me chamar ali no privado que eu mando para vocês. E foi um imenso prazer, Ione, né, da gente ter essa troca. Eu acho que esse conhecimento a gente tem que mesmo compartilhar, porque salva vidas, né? Nos salvou e a gente está aí no mundo para compartilhar conhecimento, para que a humanidade seja cada vez mais florescida, né? E mais realizada, feliz, né? E sem respirar coerentemente não tem como. É verdade. Ô, Ju, eu agradeço demais, viu? Me coloco à disposição também para quem quiser, quem estiver vendo agora, ou quem for ver depois. E só é como o nosso professor fala, né, Ju? Não precisa acreditar em mim, faz para ver. Perfeito, não precisa acreditar na gente, só faz. Bom, por favor, me mande uma mensagem ali no meu direct, né, no Juliana Cristina Balbo, que aí eu mando, para quem mandar no privado meu, eu mando o folder já, tá bom? E agradeço gigantescamente a quem participou aqui ao vivo também, a quem vai assistir depois, né? Começa a nos seguir, porque a gente realmente, tanto eu quanto a Ione, a gente compartilha muito conhecimento, muitas dicas aí nas nossas redes sociais. Então, nos sigam, compartilhe essa live depois, né, a gravação dela com quem precise, porque isso aqui, esse conhecimento salva a vida, gente. Como a Ione falou, não precisa nem acreditar na gente, só teste por uma semana aí o que a gente está falando, que vocês vão ver a diferença gigantesca que vai fazer na vida de vocês. E se quiserem se aprofundar mais, por favor, nos chamem aí, entrem nas nossas mentorias, que vocês vão voar. É isso aí. Um beijo, querida. Boa Ótima noite. noite. Tchau, tchau.